Abramos a palavra do Senhor para estudá-la juntos no texto de 1 João, capítulo 5, versículos 13 a 21. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 13 a 21. Enquanto os irmãos vão abrindo, explico que hoje nós estamos finalizando esta sessão no livro de 1 João, estamos finalizando essa epístola e a partir do próximo, daqui a 2 domingos, começaremos uma série nova em um novo livro do Novo Testamento. Mas nós faremos uma inversão. Pela manhã nós estamos estudando Provérbios e hoje encerramos uma sessão de Provérbios até o capítulo 9 e passaremos a pregar Provérbios no culto da noite, os temas específicos de Provérbios que encontramos desde o capítulo 10 em diante, vários temas que nós estudaremos não de uma maneira necessariamente sequencial no livro de Provérbios, mas resgatando esses temas, expondo esses temas. E o livro do Novo Testamento, que normalmente faríamos à noite, nós faremos agora no culto da manhã. Então, daqui a 2 semanas no culto da noite, nós começaremos o livro de Provérbios nos cultos vespertinos. Mas hoje vamos estudar a palavra de Deus nesses versículos com toda a atenção, porque é o próprio Espírito Santo de Deus que está falando conosco nesse momento. Versículo 13. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos orar? Senhor, esta carta de João não é uma carta somente para aquela audiência original, mas é uma carta para nós. O próprio Deus decidiu escrever pela pena deste apóstolo, para que aqui nesta noite tivéssemos a confirmação da nossa fé e o encorajamento para a vida. Dá-nos a graça para ouvirmos a Tua voz e obedecermos a Tua lei, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós temos algum problema para resolver na nossa vida pública, na nossa vida civil, em relação aos vários serviços que nos são prestados, e certamente se você vive numa cidade como Brasília, na vida pública nós contraímos serviços que são prestados a nós muitas vezes de forma problemática. É muito importante você descobrir a quem se dirigir e como se dirigir quando você tem um problema com relação a uma instituição ou a uma empresa. A maioria dos cidadãos comuns tem muita dificuldade de descobrir como fazer essas coisas por conta própria. E é por isso que muitos órgãos estabelecem dentro deles mesmos algo que nós chamamos de ouvidoria. Você já teve que se relacionar com uma ouvidoria? Aquele espaço para acolher, receber e examinar as sugestões, as reclamações, as críticas, os elogios, e examinar essas coisas todas e encaminhar para as pessoas competentes para resolver o seu problema e inclusive aperfeiçoar os processos de trabalho por meio da coleta de informações. Então, eu recentemente tive um problema com o meu banco, estava com uma dificuldade lá no acesso à conta corrente, uma dificuldade também no cartão de crédito. Liguei lá para o número de atendimento do meu banco, eles geram um número de protocolo e a moça do banco avisou: olha, se você quiser pegar esse número de protocolo e entrar em contato com a nossa ouvidoria, para falar para eles como foi o atendimento, se tem ainda alguma coisa a resolver, faça isso. E de fato eu entrei em contato depois com a ouvidoria e eles fizeram muito mais do que aquilo que eu pedi, me deram até alguns benefícios, eu confesso que eu fiquei feliz. Meus irmãos, na vida cristã, Deus, do auge da sua sabedoria, estabeleceu um canal de atendimento
para que a ouvidoria celeste receba as nossas súplicas, as nossas petições, os nossos clamores, as nossas angústias, a nossa intercessão em favor de nós mesmos e de outras pessoas. E esse canal é chamado de oração. É como Deus dá encaminhamento para as nossas questões. Um teólogo italiano do início do século XX entendeu a profunda relação entre oração e a nossa vida, quando ele disse o seguinte: a oração é a suma do nosso relacionamento com Deus. Nós somos o que nós oramos. O grau da nossa fé é o grau da nossa oração. E a nossa capacidade de amar é a nossa capacidade de orar. Ele entendeu uma coisa que muitos reformadores ao longo da história da igreja têm entendido, de que a oração ela é uma perfeita expressão da nossa fé, do tanto que cremos e do tanto que depositamos a nossa confiança em Deus, se é que nós confiamos em Deus. E no encerramento dessa epístola de João, meus irmãos, João apresenta aqui a sua última chamada à fé, a última chamada ao entendimento. E ele conclama os ouvintes que exerçam sua fé por meio da oração. Uma oração que tem convicção da vontade de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente vai ver. Uma oração também que é feita em favor dos nossos irmãos para que Deus os restaure por causa dos pecados deles. Esse é o nosso segundo ponto. E também uma oração que reconhece quem é o intercessor que nos mantém de pé diante de Deus. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Então, nós vamos ver nessa sequência, meus irmãos. Primeiro, orar segundo a vontade de Deus. Recapitulando um pouquinho o que nós vimos na semana passada. Meus irmãos, João está tentando trazer uma convicção ao coração desses leitores de que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. João é conhecido por João 3,16, lembra? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, era muito importante que eles se lembrassem disso, porque a fé dessa igreja estava sendo atacada de todos os lados por falsos mestres, heresias que estavam sendo disseminadas de que Cristo não poderia ser o verdadeiro Deus, porque Deus não poderia se encarnar, não poderia tomar a forma humana. Eles diziam que Deus não poderia ser homem, sequer poderia morrer numa cruz. Seria uma blasfêmia pensar em Deus dessa forma. Mas João os lembra, como vimos na semana passada, que o próprio Pai deu um testemunho de que o Filho teria vindo pela água do batismo, pelo sangue da sua própria morte e pelo Espírito Santo, que confirma todas essas coisas em nossos corações. Meus irmãos, tem muita gente que não entende que esse é o caminho da vida eterna. Tem muita gente com falsas até presunções que acham que vão para o céu por serem muito boas, mas elas não têm muita certeza da vida eterna. Só para dar uma ilustração ainda de início de sermão, num dos últimos funerais que eu tive que fazer, eu percebi ali um choro de desespero de muita gente que quando vê o falecido ali na sepultura, não tem certeza do que vai acontecer. Talvez elas não tenham certeza do que vai acontecer com elas mesmas. Mas o que João está dizendo é que aqueles que conhecem a Cristo, veja o que ele diz agora no versículo 13, olha o que está escrito aí: eu vos escrevi essas coisas a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Você percebe que não é apenas um conhecimento distante, mas é uma convicção, é saber no seu sentido mais profundo. Meus irmãos, quem crê no Filho de Deus, quem deposita sua confiança em Jesus, pode ter certeza absoluta de que vai para o céu. Isso é uma alegria tremenda. Não somente que vai para o céu, mas que a vida eterna já começou, de que ele já está vivendo a eternidade com Jesus. Veja bem que João diz que isso aqui não depende de sentimentos, não depende se a pessoa se sente perto ou longe de Deus, mas é simplesmente um fato. Cristo conquistou a vida por nós. Essa é a maior esperança de qualquer pessoa nesse mundo. Mas o que é tão interessante, meus irmãos, e João aqui quer encorajar ainda mais a igreja, é que o pacote de bênçãos é muito grande que vem com isso. Principalmente a confiança que ele passa a relatar no versículo 14.
quando ele diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Meus irmãos, o relacionamento da vida eterna é um no qual nós podemos nos dirigir e pedir coisas ao próprio Deus. Quando eu penso nessas coisas, eu fico estatelado novamente, porque a gente se acostuma com a oração, né? Mas a gente perde a dimensão do que é a oração. É se dirigir a Deus, ao Criador dos céus e da terra e de todas as estrelas que você nem sabe o nome, sabendo que esse Criador tem os seus ouvidos inclinados para ouvi-lo. Ouvi uma vez de um teólogo dizendo justamente isso. Oração é uma confiança tão grande, pois esse que criou galáxias, que criou planetas, que criou os animais minúsculos, que cuida de todas as vidas, ainda tem tempo para ouvir a sua súplica. E é exatamente isso, meus irmãos. E veja que ele traz aqui uma expressão muito interessante. Ele fala, pedir de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, o que significa isso? Tem muita gente que se confunde com esse tipo de frase na Bíblia. Não significa, meus irmãos, que para que os crentes possam orar efetivamente, eles precisam antes descobrir os planos secretos de Deus para o futuro. Que às vezes a gente em teologia, a gente chama isso de vontade oculta ou vontade decretiva de Deus. Aquela vontade oculta que só o próprio Deus conhece. Está escrito lá, por exemplo, em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Aí tem gente que acha que para orar bem eu tenho que descobrir essas que estão ocultas. Aí eu estou precisando de um mistério, de uma profecia que me revele o que está oculto para eu pedir essas coisas, e aí Deus vai me confirmar e vai me dar. Mas não é assim, meus irmãos. Não é assim que as coisas funcionam. Pelo contrário, orar de acordo com a vontade de Deus é pedir de acordo com aquilo que a Bíblia claramente nos revela. Aquilo que está patente aos olhos de Deus, que nós não chamamos agora de vontade oculta, e sim de vontade revelada, ou de vontade prescrita de Deus. Meus irmãos, é assim que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa vontade do Pai Nosso está escrita na Bíblia. E é essa vontade que Ele quer fazer. Eu não estou pensando numa vontade meramente oculta, mas numa vontade ampla para o povo de Deus. E eu devo alinhar a minha oração a essa vontade. Quando Paulo está instruindo a igreja de Éfeso, lá no capítulo 5, versículo 17, ele disse, por esta razão, não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Meus irmãos, isso transforma a maneira como nós nos aproximamos do Senhor em oração. Como é que você se aproxima do Senhor em oração? Eu queria te perguntar isso nessa noite. Como é que você ora? Você quando ora a Deus, você é que nem aquela pessoa que chega no balcão de uma loja e fala assim, ó, eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa e tal coisa. Essa é a minha lista de pedidos. Se você ora dessa forma, talvez você vai ser surpreendido pelo balconista, que ele vai falar assim, antes da sua lista, deixa eu te falar qual é a minha lista. É assim que funciona com Deus. Ah, você tem uma lista? Tá, deixa eu te mostrar a minha. Porque Ele quer que você aprenda a pedir segundo aquilo que Ele quer de nós. É assim que as nossas orações amadurecem. É assim que elas vão crescendo. E qual é o benefício de nós fazermos isso? Olha o versículo 14, a segunda parte. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E o versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Meus irmãos, que esperança, né? Eu até penso que só a primeira parte aqui já estava boa. Se a gente sabe que Deus nos ouve, isso em si já seria suficiente, não é verdade? Porque afinal de contas, o grande objetivo da oração na vida do crente é comunhão com Deus. Não é só ter bênçãos e resultados, é comunhão com Deus. Se eu descobrisse que o maior monarca do mundo tem ouvidos apenas para me ouvir, já estava bom demais. É por isso que muita gente procura terapeuta e psiquiatra apenas para ser ouvido. Isso é verdade, tem muita gente fazendo isso. Mas não é o caso do nosso Deus. O nosso Deus nos ouve e consegue dar vazão àquilo que pedimos. Agora aqui surge uma pergunta importante para responder. Pastor, será que então isso sempre garante que nós vamos receber aquilo que pedimos de Deus? Mesmo quando eu estou alinhado com a vontade dEle?
É uma pergunta legítima, não é, meus irmãos? Mas não é assim que as coisas funcionam. A própria experiência humana com Deus sabe que muitas vezes os cristãos nem sempre recebem todas as coisas que eles pedem a Deus, mesmo aquelas coisas que parecem concordar certinho, bonitinho com a vontade dele. Então, eu sempre preciso ter uma teologia mais ampla de oração, que lê esse versículo junto com os outros textos de oração, que me explicam por que às vezes eu não recebo as coisas da forma como eu gostaria. E existem vários motivos na Bíblia, apenas para listar para vocês. Eu preciso aprender não só pedir certo, mas orar com fé. É uma coisa que Tiago diz lá no capítulo 1, versículo 6. Eu preciso aprender a orar com paciência. Você já leu o livro dos Salmos? Os Salmos poderiam ser chamados de cânticos da paciência. Aprender a orar com paciência. Olhe para a vida de Jó, olhe para a vida daqueles que aguardaram as promessas de Deus, como Abraão e toda a linhagem. Gente que teve que ter muita paciência nas suas orações. Nós precisamos orar com obediência, diligentemente, e não só sermos fracos na insistência, mas sermos como aquela viúva que fica no ouvido do juiz iníquo, insistindo, até que o ouvido iníquo acaba cedendo à vontade dela, lá em Lucas 18. Ou seja, Jesus falou, se até um juiz iníquo cede, quanto mais o Pai Celestial quer ouvir as nossas orações e se agrada de ouvir as nossas orações. Precisamos nos submeter também à sabedoria do tempo de Deus e do momento de Deus. Ou seja, meus irmãos, a oração com fé, ela também aprende a agir com fé no tempo de Deus. A oração e a ação caminham de mãos dadas para que a nossa fé não seja uma fé mística e uma fé abstrata. Sabe, meus irmãos, tem muita gente que está só orando, mas não está fazendo mais nada. Eu conheço uma história do menininho que na escola ele invejava a amiguinha que recitava as lições dela, sempre tão perfeitamente, ela conseguia decorar tudo. E ele um dia vira para ele e fala assim, como é que você consegue decorar tão bem as suas lições? Ela fala, olha, é muito simples, eu sempre oro para que Deus me ajude a memorizar e a recitar as minhas lições. Aí ele fala, é mesmo, você ora. Então tá bom, então eu vou orar. E lá se foi ele. No dia seguinte ele vem com aquela cara braba, cara de decepção para a amiguinha e fala assim, olha, eu não consegui decorar nada, não funciona. Aí ela vira para ele e fala assim, olha, talvez você não tenha estudado o suficiente. Você estudou? Ele falou, estudou? Que isso? Eu só orei. Eu achei que eu passava a noite inteira em oração e eu ia receber aquilo. Tem muita gente assim hoje, gente. Tem muita gente assim. É uma visão mística da oração, que não entende que a oração é acompanhada de ação, de fazer aquilo que Deus pede de nós, para que recebamos da parte de Deus aquilo que Ele faz por meio do nosso trabalho. Quando Deus vira para Abraão e fala que daria uma terra prometida para ele, e que dele faria uma grande nação, Ele não vira para Abraão e fala assim, agora fica sentadinho aí que tudo vai acontecer. Não, Ele fala, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele basicamente se tornou um nômade, mas um nômade cheio de fé, porque Hebreus diz lá no capítulo 11 que ele via pela fé uma cidade que foi arquitetada pelo próprio Deus. Fé é assim, meus irmãos, é agir de acordo com a promessa, mas é agir e fazer e orar dessa maneira. Um teólogo que eu gosto muito, ele diz o seguinte, qual que é a certeza do orante? Que se alinharmos nossas orações e nossas ações à vontade celestial de Deus, Ele ouvirá e Ele nos dará uma resposta definitiva segundo a sabedoria dEle. Portanto, esse teólogo diz, comece a orar com confiança. Comece a agir com confiança na vontade de Deus. Esse era o nosso primeiro ponto, meus irmãos. Mas veja que agora, o João vai trazer um estudo de caso para como aplicar essa oração na prática, num problema que esses irmãos estavam vivendo, que era a situação dos irmãos pecadores. Orar pela restauração dos pecadores, é o nosso segundo ponto. Veja aqui, meus irmãos, a partir dos versículos 16 e 17, o poder da oração intercessória, tá? Eu vou apenas para explicar para os irmãos, a intercessão é um pouco diferente só das orações normais, porque geralmente ela busca o favor de uma outra pessoa. Quando eu intercedo em favor de alguém, eu busco o benefício daquela pessoa. Olha o versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte.
Meus irmãos, lembre-se, era uma igreja que estava sofrendo com problemas de ódio, de relacionamentos quebrados. E muitos desses irmãos estavam se afundando em pecado uns contra os outros. E João diz: ore pelos seus irmãos. Mas é interessante que ele cria uma categoria, e parece meio abrupta nesse livro, né? Do nada. Ele fala: mas ore, mas não por aqueles que cometem pecado para a morte. Pecado para a morte, de repente, assim, no livro de João. E sabe, meus irmãos, os comentaristas aqui, eles diferem amplamente sobre o que seria aqui esse pecado que leva à morte, e se essa morte que ele causa é uma morte física ou uma morte espiritual. Vamos entender um pouquinho desse negócio de pecado para a morte na Bíblia? Existem vários pecados que a Bíblia lista dessa forma mais específica. Por exemplo, quando Paulo escreveu lá para os Coríntios, em 1 Coríntios 11, ele falou que alguns cristãos na igreja estavam meio que como mortos, porque estavam tomando a ceia do Senhor indignamente. Ali aparentemente uma morte de ordem espiritual, que estava causando até implicações físicas, doenças na vida da igreja. Outro caso que eu sempre me lembro é o de Ananias e Safira. Lembra deles? Que literalmente morreram porque mentiram para os apóstolos, mentiram a Deus, lá em Atos 5, versículos 1 a 11. Mas talvez o que realmente mais nos chame a atenção é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não sei se você já ouviu um pouco sobre esse pecado, que Jesus fala lá em Marcos capítulo 3, versículo 29, que era um pecado que os fariseus ali estavam cometendo, quando eles olhavam para Jesus, vendo toda a graça de Deus em Jesus, o poder de Deus, as palavras de autoridade, e ainda assim diziam que aquele não era filho de Deus, mas filho de Beelzebu. Interessante, né? É quando você olha uma verdade de Deus e você é capaz de subverter ela completamente e rejeita aquela verdade e confere aquela verdade ao inimigo das nossas almas e não a Deus. E Jesus falou que ali eles estavam teimando cometer o pecado contra o Espírito Santo. Meus irmãos, é mais provável que seja algo parecido com isso que está acontecendo aqui nessa carta, porque o próprio contexto do livro de João apoia essa ideia. Lembre-se, o que estava acontecendo com essa igreja? Alguns falsos mestres e anticristos estavam se infiltrando na igreja e disseminando a ideia de que Jesus não era o Filho de Deus. Essa heresia do docetismo e o gnosticismo, que negavam que o Filho de Deus poderia vir em carne, estavam negando a própria verdade de Deus, a salvação de Deus. E muitos na igreja estavam rejeitando absolutamente essa verdadeira doutrina de Cristo, e estavam apostatando da fé. E talvez esses eram os que estavam trazendo preocupação a João aqui. Talvez para lembrar você, tem um texto muito polêmico na Bíblia, mas essa seria a explicação para esse texto polêmico lá de Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6. Quando, e eu vou ler para você, preste atenção, quando o autor de Hebreus disse o seguinte, olha só: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, as pessoas que estiveram no meio da igreja, vivendo a vida da igreja, vendo a bênção de Deus sobre a igreja, provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro, é o que ele diz. É impossível que esses que caíram, ou seja, rejeitaram, negaram tudo isso, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Veja, aqui, meus irmãos, ele não está falando de perda de salvação, tá? Ele está falando dessas pessoas que viram claramente as evidências de que Jesus é Deus e de que o Espírito Santo está sobre a igreja, e fala: quer saber, eu não quero nada disso, pelo contrário, isso me parece mais coisa de Satanás do que de Deus. Esse é o tipo de problema. Sabe, meus irmãos, o problema é que essa postura apóstata, essa negação de Deus, leva a todos os outros pecados. Veja, era o problema dessa igreja. Eles estavam desobedecendo os mandamentos de Deus, eles estavam faltando com o amor, ou seja, todas as evidências de que esses que saíram do meio da igreja não eram verdadeiros filhos de Deus. Como João fala lá em João 2,2, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. E a pergunta que eu acho que fica no nosso coração nesse momento, a gente tem que tentar responder é: pastor, então eu não deveria
orar por essas pessoas? E eu sei que talvez você conheça muita gente assim. Talvez você cresceu com gente que não está mais na igreja hoje. Gente que saiu pelos motivos mais pífios, mas saiu cantando pneu, falando mal de crente e falando mal às vezes do próprio Deus. Sabe, meus irmãos, na maioria dos casos a gente não sabe dizer se a pessoa cometeu o pecado para a morte, não é verdade? Será que a pessoa, eu vejo alguma coisa, será que a pessoa cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo? Meus irmãos, honestamente, na maioria das vezes a gente não sabe. E foi por isso que João foi cauteloso na maneira como ele falou no versículo 15, você percebeu? Olha só, na última parte. Por esse, não digo que rogue. Você está vendo que ele não disse, por esse digo que não rogue? Ele não proibiu de imediato. Mas ele está entregando esse julgamento em oração a Deus. Ele está falando, olha, seja cauteloso, porque só Deus pode julgar esse caso. Parece, talvez, ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas só Deus pode saber. Meus irmãos, por isso que nós devemos sempre orar com muita cautela, pedindo que Deus esclareça tudo, para que Deus lance luz, para que aquilo que está confuso aos meus olhos, Deus revela, mostra. Para que nós não vivamos em confusão. Os presbíteros sabem muito bem como uma das orações que o conselho faz aqui na igreja, e meus irmãos, permita ser muito franco com os irmãos, nós oramos para que Deus traga os pecadores que Deus quer alcançar, para que Deus transforme corações, para que Deus opere nas famílias, mas ao mesmo tempo que Deus nos afaste dos lobos. Que Deus ajude essa igreja a não gastar tempo lançando pérolas aos porcos. Porque esses dão trabalho demais, meus irmãos. E fermentam a vida da igreja. E não querem nem saber do evangelho. E acabam destruindo relacionamentos. A gente quer gastar tempo com aqueles que Deus quer que a gente gaste tempo. Ainda que a gente não saiba, Ele sabe. Então resolve o problema pra gente, Deus. Ajuda. E a igreja deve aprender a orar assim. Mas, meus irmãos, ainda que essa seja uma doutrina desse texto, me permita dizer, essa não é a doutrina central desse ponto. Não é a preocupação central. Você percebeu qual que é a ênfase de João aqui? Olha o versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Está vendo aí o que está escrito? Meus irmãos, o texto não é sobre blasfêmia do Espírito Santo. O texto é sobre a esperança de restauração dos nossos irmãos que pecam. Essa é a esperança. Meus irmãos, o crente comete pecados. Tem alguém aqui que nunca pecou? Fala agora, levanta a mão que a gente vai resolver isso aqui agora. Tem alguém aqui que nunca pecou? Os crentes pecam. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, os crentes contam com o melhor dispositivo da graça de Deus, que é um negócio chamado perdão de pecados. Que é a esperança desse livro. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João capítulo 1, versículo 9, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há uma esperança para o crente. Olha o versículo 18, olha o que ele diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nossa esperança, meus irmãos, é porque Deus nos libertou das trevas. E Ele nos mantém a salvo dos ataques contínuos de Satanás. Você notou que Ele falou que o mundo não goza dessa liberdade para obedecer a Deus. Ele falou uma frase forte: o mundo inteiro jaz no maligno. O que significa a palavra jaz? Onde é que você lê a palavra jaz? Quando você está no cemitério, não é? O mundo inteiro se encontra numa sepultura espiritual e não pode se ver livre sozinho disso, mas aprove ao Senhor nos enviar aquele que vence o maligno. E assim, meus irmãos, há uma esperança para nós, há uma esperança pelo crente, para o crente. Meus irmãos, nós podemos orar para que Deus nos livre uns aos outros dos nossos pecados. Nós podemos orar com confiança e com ousadia. E meus irmãos, permita dizer, nós temos orado com pouca confiança e com pouca ousadia, para que Deus nos ajude a nos livrarmos dos pecados. Calvino certa vez disse o seguinte: nós geralmente somos atrapalhados por uma certa timidez, e Calvino disse, e lerdeza espiritual, quando oramos
em favor dos nossos irmãos. Interessante, né? Me faz lembrar da história que eu conheci de uma vez, de um homem que era muito frequente num grupo de oração da igreja dele. Estava sempre lá no grupo de oração, mas ele sempre na oração dele, ele sempre confessava as mesmas coisas, durante o momento ali de testemunho, de pedido, de oração, e a oração dele raramente variava, e a oração dele era mais ou menos assim: Senhor, desde a última vez que nos reunimos, as teias de aranha têm se interposto nos nossos relacionamentos entre nós e os nossos irmãos. Senhor, limpa as teias de aranha, para que possamos ter uma verdadeira comunhão uns com os outros. E essa era sempre a oração dele: Senhor, limpa as teias de aranha, limpa as teias. Até que um dia alguém perdeu a paciência e no meio da oração falou: Senhor, mata logo essa aranha. Meus irmãos, a gente fica cozinhando e enrolando, Deus ajuda, mas a gente não especifica o que precisa ser feito. E meus irmãos, me permita ser ousado. Às vezes nós sabemos que tem um irmão da vida da igreja que vive num pecado notório, complicado, e nós como igreja, que estamos vendo o que está acontecendo, devemos dizer: Senhor, livra ele desse pecado, ajuda ele a vencer essa situação, dá fé ao irmão, dá ousadia, dá coragem em Cristo Jesus, para que não seja mais um pecador inveterado, mas um vencedor em Cristo Jesus. Nós deveríamos orar mais assim uns pelos outros, meus irmãos. É um incentivo das Escrituras Sagradas. E sabe o que aconteceria se nós orássemos mais assim uns pelos outros? Nos veríamos mais livres dos nossos pecados. Estaríamos mais engajados na santificação corporativa. E inclusive, nós prestaríamos mais contas uns aos outros daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Em vez de ficar só dando pedido para Deus livrar a gente de pecado, porque parece que tem gente que nunca muda a oração, a gente começaria a contar alguns testemunhos do tipo: Deus tem me ajudado. Sabe aquele pecado que os irmãos conhecem? Deus tem me ajudado. Dia a dia, com a ajuda da minha esposa, dos meus filhos, com a ajuda dos meus irmãos na igreja, eu tenho trilhado um caminho para ser melhor naquela área. Seríamos menos tímidos em falar de algumas das nossas faltas e mais corajosos em compartilhar isso com os nossos irmãos. Um teólogo chamado Michael Bogan, ele diz o seguinte, uma oração que ele faz, um dos devocionários dele, ele fala assim: Senhor, ajuda a não falharmos uns com os outros no interesse sincero, no cuidado e na ajuda, mas supremamente, Senhor, ajuda-nos a não falharmos uns aos outros em oração. Nem sempre eu sei como exatamente ajudar os meus irmãos, mas uma coisa eu sempre posso fazer por eles: orar. Sempre, sempre, sempre. Com a esperança que a palavra de Deus acabou de dizer, que Deus restaura, Deus dá vida, Deus cura o enfermo, Deus ajuda o povo de Deus a ser melhor. Meus irmãos, tudo isso só é possível, e eu concluo com esse último ponto, por causa do intercessor fiel que está na presença do Pai por nós. Há um detalhe no versículo 18, que se você leu rápido, você perdeu. Ok? Se você leu rápido, você perdeu. Eu vou ler de novo. Veja o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ele fala de dois aqueles, né? Um aquele primeiro com A minúsculo, e um aquele com A maiúsculo. Existe, meus irmãos, um aquele com A maiúsculo que faz toda a diferença se a minha oração vai ser ou não ouvida por Deus. A minha oração não pode sequer chegar na presença de Deus se não houver um aquele com A maiúsculo. João nos lembra, meus irmãos, que a doutrina da encarnação de Cristo não é somente conhecimento público. É a esperança da igreja. É aquele que faz com que quem estava jazendo no maligno agora esteja vivo no eterno. Cristo, o fiel intercessor. Veja o versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus irmãos, eu amo a maneira como João encerra o livro e amarra todas as ideias, nos lembrando que a vida eterna não é somente a vida que a gente vai viver, mas o próprio Cristo é a vida eterna.
Aquele que nasce em Cristo é selado na verdade. É o que ele diz aqui. Ele fala algo interessante. Nós conhecemos aquilo que é verdadeiro. Como? Porque o verdadeiro nos conhece. O Deus verdadeiro decidiu nos amar, nos proteger e cuidar de nós. Meus irmãos, Cristo é a maneira pela qual as nossas orações são ouvidas na presença de Deus. É nos méritos dele, na obra dele, na vida dele, na encarnação, no amor, no perdão, na misericórdia, na santidade, na verdade, na justiça, na bondade, no perdão, no amor inefável, na paz, na alegria, na paciência. É por causa de todos os atributos de Jesus que as nossas orações são ouvidas na presença de Deus. Você nunca parou para pensar por que a gente ora em nome de Jesus? Por que a gente ensina as crianças a não terminarem a oração sem falar em nome de Jesus, amém? Sabe por quê, meus irmãos? Porque nesse momento, esse que ressuscitou dos mortos para nos dar a vida eterna, a Bíblia nos diz que Ele está à destra do Pai, reinando em glória, de onde faz intercessão pelos crentes. Ele é o nosso advogado, nosso representante, para que as nossas orações cheguem até Ele e possam ser defendidas por aquele que nos defendeu na cruz. Eu amo essa imagem, meus irmãos. Eu amo essa imagem. O apóstolo Paulo, quando ele está tomado por essa verdade, lá em Romanos capítulo 8, ele diz: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará porventura com ele todas as coisas? Aí ele diz assim no versículo 34 de Romanos 8: quem os condenará? É Cristo Jesus quem está à destra do Pai. Ele está fazendo intercessão. Em teologia a gente chama isso da sessão celestial de Cristo. Esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda, em que Jesus está agora ativamente trabalhando. Eu lembro que eu ouvi uma história muito interessante de um pai que estava ensinando a criança a fazer as suas tarefas de casa. E essa criança tinha muita preguiça para fazer as tarefas de casa. Hoje eu estou falando de várias ilustrações de preguiçosos aqui, né? Tinha muita preguiça. E a forma de incentivar essa criança, ele basicamente aterrorizou ela da seguinte maneira: você precisa fazer suas coisas, porque Jesus está fazendo tudo o que precisa ser feito por você nesse exato momento. E aí ele começou basicamente a aterrorizar o filho dele, né? Se Jesus não estivesse fazendo o que ele está fazendo por você nesse momento, estava cheio de demônio aqui em casa, tinha barulho de corrente na hora de você dormir à noite. Mas ele foi além. Seus pecados jamais seriam perdoados, suas orações jamais seriam ouvidas, você jamais teria esperança. E esse pai, ainda que um pouco de terror no meio, mas ele foi insistindo com o filho. Ele foi insistindo e o filho foi entendendo. Ele foi entendendo. E esse filho essa história que eu ouvi, esse filho passou a dizer para todo mundo que eu trabalho porque o meu Cristo trabalha até agora. Não era o que Jesus falava com relação ao Pai Celestial? Eu trabalho porque o Pai trabalha até agora e por isso o Filho trabalha também. Meus irmãos, se é verdade que nós temos um intercessor celestial, o resultado disso é uma igreja que intercede por outros. Não tem outra forma de ser. Nós compomos parte dessa etapa, levando a vida das pessoas à presença daquele que pode cuidar de todo mundo. É Ele quem cuida de nós, na verdade. Oswald Chambers, um teólogo, disse o seguinte: Jesus Cristo exerce intercessão por nós no céu. O Espírito Santo, neste momento, exerce intercessão por nós na terra, com gemidos inexprimíveis. Portanto, nós devemos exercer intercessão por todos os homens. Você lembra quando Paulo disse isso em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2? Antes de tudo, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e em favor de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. É para orar por tudo que é rei. Por presidente, por vice-presidente, por ministro, por governadores, por baixo escalão, alto escalão, médio escalão, por todo mundo. Seja do governo que você gosta e do governo que você não gosta. É assim que funciona.
porque o chamado é apartidário, o chamado é evangélico. É assim que funciona, meus irmãos. Não somente por nossas autoridades, mas por todas as instâncias da sociedade, para que a nossa sociedade funcione de maneira harmônica, para que os cidadãos brasileiros se beneficiem da graça comum de Deus na nossa nação. Meus irmãos, nós devemos interceder em favor de nós mesmos e das nossas famílias. Você é bom de pedir oração? Eu sei que tem gente que tem facilidade para pedir oração. Eu não sou um desses. Sou meio orgulhoso, sabe? Às vezes a gente esconde algumas coisas para a gente acha assim, não vou incomodar os outros. Mas meus irmãos, Paulo não tinha problema de pedir oração para ninguém. Ele basicamente virava para quase toda a igreja que ele escrevia e falava assim, é o seguinte, eu vou fazer uma viagem missionária, eu estou sabendo que o diabo está lá na frente querendo fechar a porta. Por favor, orem por mim, para Deus me dar fibra, Deus me dar coragem. Lembra lá da armadura do Espírito? Todo mundo esquece quando ele fala que a nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. E aí ele descreve a armadura do Espírito, mas depois ele fala, orem por mim, para que o Senhor me dê intrepidez no falar, ousadia. Meus irmãos, eu como pastor preciso pedir para a igreja para que orem por mim, para que eu seja fiel na palavra, para que eu não me desvie da verdade do Senhor e para que eu ame a igreja como Jesus ama a igreja. Mas eu devo pedir oração também em favor dos presbíteros. Eu devo pedir que você ore pelos diáconos da igreja. Eu devo pedir para que você ore pelos líderes de cada área da igreja. Quem cuida das crianças, quem cuida dos adolescentes, quem cuida dos jovens, quem cuida dos casais, das famílias, dos idosos. Você deve ser capaz de orar por aqueles que cuidam da área missionária da nossa igreja. Deve ser capaz de orar por aqueles que estão desenvolvendo os trabalhos, discipulando os corações dos homens, das mulheres. Você deve orar, meu irmão e minha irmã, inclusive pelas áreas mais invisíveis da vida da igreja, que carecem das suas orações. Meus irmãos, nós precisamos aprender a orar. Uma vez ouvindo uma outra história deste jovem que disse, quando eu termino minha oração eu acho que eu já orei por tudo que tinha para orar. E o instrutor dele vira e fala assim, então é bom você voltar lá para os joelhos no chão que você nem começou. As súplicas em favor de todos os santos são tão inesgotáveis quanto o próprio Deus, meus irmãos. Há muito que nós devemos interceder. Sabe por que nós podemos interceder, meus irmãos? Eu fecho dizendo isso com toda a convicção. Porque diferente da ouvidoria do meu banco, a ouvidoria celestial é 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, por toda a eternidade. Não tem, eu posso literalmente estar com um problema às 3 horas da manhã, acordar às 3 horas da manhã e orar às 3 horas da manhã, sabendo que às 3 horas da manhã o meu Deus me ouve. É uma diferença brutal para qualquer outra religião deste mundo, porque somente um Deus onipresente, onisciente e onipotente, para executar os propósitos dele na minha vida, pode receber minhas orações e dar encaminhamento aos órgãos de competência. Sabe por que eu preciso orar, meu irmão e minha irmã? Sabe por que você precisa orar? Porque a soberania de Deus se realiza por meio das orações da igreja. É assim que Deus age, é assim que a responsabilidade e a soberania de Deus entram em ação. Deus é soberano e decreta tudo. Como é que Ele age? Por meio das ações e das orações da igreja. Meus irmãos, se a igreja quer realmente experimentar o melhor de Deus, a bênção de Deus e a vontade de Deus, a gente precisa orar. E é isso que nós vamos fazer agora para encerrar este momento de culto, este momento da pregação. Nós vamos orar um pouquinho diferente aqui agora. Eu tomo a liberdade para fazer aquilo que algumas igrejas reformadas fazem ao longo da história, incitando a igreja a orar juntos nesse momento. Você pode, de uma forma muito suave, muito simples, talvez com a pessoa que está do seu lado, talvez com 2, 3 pessoas por aí, apresentar algumas causas aí mesmo, orar nesse momento. Talvez você não tenha chegado mais cedo hoje para a oração antes do culto, ou não pode vir na oração da quarta-feira à noite, ou você não pode orar com o pessoal no grupo familiar, mas isso não pode ser pretexto para você nunca orar com seus irmãos. É o que a Bíblia diz.
E nós vamos fazer isso agora, meus irmãos, de forma muito suave. Você não precisa se constranger. Se você não quer fazer isso com alguém, você pode orar sozinho no seu lugar. Mas nós vamos fazer isso por alguns breves momentos. E depois eu vou orar com a igreja. Inclusive eu vou descer e orar com alguns dos irmãos nesse momento. Vamos orar? Junte-se algumas pessoas ao seu lado e façamos isso. Senhor Deus, nosso Pai de amor, nós podemos orar nesta noite porque temos a convicção e a certeza de que o Espírito Santo recolhe as nossas petições e as apresenta, mesmo que sejamos fracos e difíceis muitas vezes em orar, mas porque somos o teu povo selados para a eternidade, temos as nossas petições levadas à presença de Deus.
Obrigado por essa doce esperança, Senhor. Obrigado porque neste último chamado do livro de João, para que nós fujamos da idolatria, nós nos lembramos que é por meio da intercessão que o Senhor fortalece os nossos corações, para que nós não vivamos para os ídolos, mas vivamos para Deus, o Deus verdadeiro, para que não nos enfurnemos em falsas adorações, que são anátemas aos olhos de Deus, mas para que sejamos encontrados fiéis em tudo, inclusive na maneira como oramos, Senhor. Senhor, oramos como aqueles que já estão selados para a vida eterna, e nessa noite nós glorificamos e adoramos o nome de Jesus, o nosso Senhor, que nos selou para a eternidade, e nos deu com ela todas as bênçãos que advêm desta união com Ele mesmo, a adoção de filhos, a justificação dos réus, a glorificação e a santificação daqueles que outrora sequer filhos eram, Senhor. Obrigado, porque com isso podemos ter a certeza de que cada uma das nossas súplicas, à medida que vão se alinhando à sua vontade, são respondidas, são ouvidas e são encaminhadas do jeito que Deus quer. Aumenta o grau de confiança da igreja, aumenta a fé, Senhor, para que jamais nos afastemos de uma vida de oração. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar a declaração.